Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui. Pessoal, o STF suspendeu o uso do Censo Demográfico de 2022 para repasses a municípios. Os municípios perderiam ali em cerca de 3 bilhões de reais se usassem estes dados levantados no Censo Demográfico de 2022. Então já deixa seu like aí que nós vamos trazer essa notícia para vocês. E se vocês trabalharam no Censo Demográfico, depois de assistir ao vídeo, comente aí o que acha de tudo isso. Como vocês sabem, pessoal, os municípios não estavam aceitando os dados que o IBGE divulgou no dia 28 de dezembro de 2022 para ser usado para o Fundo de Participação de Municípios. Então, o ministro do STF, o Ricardo, suspendeu nesta segunda-feira, no dia 23 de janeiro, uma decisão do Tribunal de Contas da União, que usava os dados do Censo Demográfico de 2022, que ainda não foi concluído, é bom frisar isso aqui, o censo não foi concluído ainda, como base para o repasse de recursos para o Fundo de Participação de Municípios. O magistrado determinou que os dados de 2018 sejam usados como base para o repasse de recursos deste ano de 2023, porque não é confiável usar os dados do censo de 2022. O que você acha de tudo isso? Já vai escrevendo aí, já vai comentando. Olha, a medida afetaria 702 municípios, que perderiam cerca de 3 bilhões de reais, segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. A decisão normativa do TCU em usar as informações do IBGE, as informações populacionais, então de acordo com o número de população maior ou menor é o repasse a esses municípios. Então, o Tribunal de Contas da União publicou esses dados no dia 28 de dezembro de 2022. E de acordo com o ex-presidente do IBGE, divulgar isso agora antes do censo terminar é uma enorme tragédia, né? Foi o que falou aqui o ex-presidente do IBGE, o Roberto Olinto. Ele falou que sente vergonha de tudo isso e que o censo é para terminar em 2 meses. E nós já estamos aí em quase 5 meses de censo demográfico. Então, uma tragédia absoluta, de acordo com o ex-presidente. A CNM entrou com um pedido, pessoal, de revisão imediata em seguida, além de ter informado aos municípios afetados. Então, eles pediram aí uma revisão, a Confederação Nacional dos Municípios pediram uma revisão deste censo demográfico de 2022, tanto que não se sabe o que vai acontecer com este censo. De acordo com o ex-presidente do IBGE, nós podemos ter jogado fora aí 2 bilhões de reais. Ou seja, ele incitou um cancelamento destes dados coletados em 2022. Dá para entender isso, uma vez que ele falou, olha, pode ser que nós jogamos fora aí 2 bilhões de reais realizando esse censo. Eu me sinto uma vergonha disso, de acordo com o ex-presidente do IBGE. O ministro Ricardo, ele atendeu um pedido da Confederação Nacional dos Municípios e do PCdoB para suspender a decisão da União por considerar a amostragem incompleta, uma vez que o censo poderá ser terminado, ainda não sabe lá se quando, com números inferiores aos da pesquisa anterior realizada em 2010. Então, pensa comigo aqui agora. O censo de 2010 tinha muito mais gente do que agora em 2022. Certo que, infelizmente, nós perdemos milhares ou milhões de pessoas aí com a Covid-19, né, pessoal? Mas centenas de milhares com a Covid-19. Mas isso não seria tão drástico como eles amostrou aqui nos resultados de neste censo de 2022. Então, 12 anos aí, a população cresceu muito. E aqui eles mostraram números inferiores. Olha o que falou aqui o Ricardo, o ministro do STF. Assim, de modo a salvaguardar a situação de municípios que apresentem redução de seus coeficientes decorrente de mera estimativa anual do IBGE, foi sancionada a lei para complementar a lei complementar, né, pessoal, mantendo a partir do dia 1º de janeiro de 2018, os coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios utilizados no exercício de 2018. Ou seja, pegou 4 anos atrás
vai usar esses dados de 4 anos atrás para repassar aos municípios. E mesmo assim vai estar muito melhor do que usar este censo, esses dados do censo de 2022. Então, uma verdadeira, digamos assim, decepção com o IBGE, né? Porque vocês trabalharam, teve gente que tiveram uma boa experiência com o IBGE, recebeu direitinho, mas infelizmente, por outro lado, nós temos licenciadores que ainda têm dinheiro para receber, não sabe quando irá receber, e temos licenciadores que trabalhou pouco tempo e viu que não seria aceito pela sociedade, pediu demissão. E de acordo com o ex-presidente do IBGE, tá muito feio para o IBGE pedir que agentes de saúde lá no município do Rio de Janeiro, agentes de saúde tá coletando os dados para o censo. Então o que ele fala aqui? Olha, a pessoa nem foi treinada e nem sabe o que está fazendo. É uma tragédia, diz Roberto Olinto, né? Sai os resultados preliminares. Então, infelizmente, o IBGE deixou a desejar sim. E eu acho, particularmente, que isso foi visível para todos, tanto para os licenciadores, quanto para os ACM, ACS, quanto para os efetivos do IBGE. Todos estão com vergonha, infelizmente, porque não tiveram apoio adequado pelo governo, né? Então, olha, nenhum censo, de acordo com o ex-presidente, cobre 100% da população, mas você tem uma alta cobertura e tem problemas em algumas variáveis, renda, população, idade. Não é coisa do tipo, eu não tenho informação de metade do município, ou seja, ele querendo dizer que o IBGE quer que a população engula, que os municípios diminuíram metade, digamos assim. No outro vídeo que eu trouxe, teve municípios aí que perderam milhares de pessoas de uma hora para outra, não sabe para onde foram essas pessoas. E não tiveram uma tragédia ali, né, naquela determinada cidade. Então, pessoal, é isso o vídeo de hoje. Eu acho que, na minha opinião, o censo foi decepcionante. Tanto por parte da população que não apoiou os licenciadores, quanto por parte do governo que não pagou os licenciadores o que deveria pagar, né? Foi muito pouco o dinheiro que ofereceu para os licenciadores e também, infelizmente, por parte aí, né, do próprio IBGE, que ainda tentou fazer este censo e não deu certo. Muita gente vai falar que o IBGE não tem culpa. Tem culpa, porque é um instituto federal e precisa mostrar para a sociedade um ótimo serviço. Ah, mas não teve jeito. A gente sabe que tirou a presidência do IBGE, né? Mas, querendo ou não, o instituto tem sim os seus erros neste censo de 2022 e é o que eu acho, tá bom, pessoal? Deixa nos comentários o que você acha sobre isso também, tudo bem? Um grande abraço, fico por aqui, falou e até o próximo vídeo.